O homem é bom em sua natureza. No entanto, a sua tendência é sempre fazer o bem. Mas então aonde é que surge o mal? O mal nada mais é do que a forma primitiva e inconsciente de fazer o bem. O que eu quero dizer aqui é que não existe o mal em absoluto. O que existe é o bem e a busca de todos nós. E o que nos move é essa ânsia por fazer o bem. O mal, como dito, é simplesmente a tentativa de fazer o bem na forma inconsciente. Nós temos, a partir de uma análise filosófica, muitas razões para chegar a esse consenso. Uma das razões que nós poderíamos mencionar aqui seria Mencius ou Mengzi, que é da antiga dinastia chinesa, um dos discípulos e difundidor da filosofia confucionista. Mengzi ou Mencius, ele defendia a tese que o homem ele é bom por natureza e ele nos apresentou algumas evidências que fez com que ele chegasse a concluir essa ideia de que o homem era bom por natureza. Por exemplo, ele dizia: se qualquer ser humano estiver passando por um caminho e de repente vê uma criança em apuros ou uma pessoa de idade em apuros pedindo por ajuda, qualquer pessoa instintivamente irá ajudar essa criança ou irá ajudar esse idoso, não importa se conheça ou não, porque nós temos forças instintivas que nos impelem a nós ajudar os seres quando esses seres estão pedindo por ajuda, quando eles estão em perigo. Então, para Mencius, esse ato instintivo de ajudar o próximo, quando esse próximo estiver em iminente risco de vida, em iminente apuro, esse instinto, ele denuncia que nós, instintivamente ou por natureza, nós temos predisposição a ajudar o outro da mesma espécie. Sendo assim, essa predisposição denuncia que o homem, por natureza, ele é bom. Temos mais para cá, né? Ali no Renascimento, o pensador e filósofo Jean-Jacques Rousseau, que dizia a famosa frase que o homem nasce bom, mas ele é corrompido pela sociedade. Culminando com essa frase, ele dizia: quantos homens entre mim e Deus? O que Jean-Jacques Rousseau ele vai dizer aqui? Que a natureza genuína do ser é puramente luz, é puramente amor, é puramente boa. Mas no decorrer das suas fases de idade, ele vai aprendendo a ser o que ele é. Ou seja, nós aprendemos a ser o que somos. E se nós temos uma cultura competitiva e que fomenta as pessoas serem o que elas são, daí surge o mal. Mas esse mal simplesmente é a forma primitiva de fazer o bem. É uma situação um tanto quanto contraintuitiva para a gente, né? Para corroborar ainda mais com essa ideia, nós temos atualmente o filósofo, o biólogo Jeremy Griffith, que vai dizer que o homem, em sua natureza, ele é bom, mas em dado momento ele se perdeu no fluxo da existência. Ele vai fazer uma comparação justamente com a Bíblia, no livro lá de Adão e Eva, né, na queda de Adão, quando ele vai dizer que antes da queda de Adão, o homem simplesmente ele andava de acordo com o chi, de acordo com o fluxo, de acordo com o tal. Vê que a gente já vai caindo até mesmo nas filosofias taoístas. O homem, antes da queda, ele andava, né, de acordo com o tal. Ele andava de acordo com a sua natureza mais profunda. E é por isso que ele vivia no paraíso. Dado momento, ele quis por ele mesmo se aventurar. Então ele saiu do fluxo do tal. Ao sair do fluxo do tal, ele começou a se perder em seus próprios pensamentos. E desde então, depois da queda, nós estamos tentando provar de todas as maneiras o quanto nós somos bons para nós nos ajustarmos novamente ao grande fluxo natural das coisas, que é pura luz, que é puro amor, que é pura bondade. E que toda vez que a gente se aborrece é simplesmente pelo fato das pessoas não compreender o quanto nós somos bons por natureza.
E por sermos incompreensíveis com essa nossa bondade, nós nos aborrecemos e geramos mal, nós odiamos as pessoas, nós criamos inimizades. Ou seja, segundo Jeremy Griffith, é como se nós tivéssemos criado o próprio labirinto e estamos agora, de todas as maneiras, tentando sair dele. E por não saber de forma consciente como sair dele, a gente cria mais labirinto, mais armadilhas e mais esse conceito de maldade, de inimizade, de separação, de competição e por aí vai. Para corroborar com essa ideia que nós somos bons por natureza, temos também a filósofa Hannah Arendt, que ela foi convidada a assistir o julgamento de Eichmann, um também dos responsáveis na Alemanha nazista pelo Holocausto que levou mais de 5 milhões de judeus à morte. Segundo os relatos de Hannah Arendt, que culminou ou que trouxe para nós esse conceito de banalização do mal, ela vai dizer que quando ela estava assistindo ao julgamento de Eichmann pelos seus crimes e que culminou ele a ser condenado à morte, ele dizia, não é friamente, mas ele dizia de forma convicta que tudo que ele fez era o certo, que ele era uma pessoa, ao analisar a sua vida, que acatava estritamente pelas leis estabelecidas ali no seu meio. Ele era um cara dito, ou que tinha como um cidadão direto, um cidadão reto, e que tudo o que ele fazia era para o bem da própria comunidade em que ele vivia. Então ele era um bom pai de família, um homem polido que chegava no horário no serviço e que executava as suas tarefas de forma perfeita, segundo as leis que o regiam e que determinava que ele fazia. Tanto é que no seu julgamento ele dizia, olha, eu nada mais fiz do que cumprir ordens. Ou seja, em seu mais íntimo, tudo o que ele fazia, embora de fora as pessoas percebessem esse ato terrorista, mas ele, em sua essência, ele simplesmente acreditava que aquilo era o melhor a ser feito na época, porque todas as leis, todo o ambiente cultural colaborava para que ele fizesse isso. Então, ao tomar por essas atitudes, ele acreditava que ele era um homem reto, um homem bom, um cidadão do bem que estava fazendo o bem para a sociedade naquela época. Ou seja, na cabeça dele ele estava fazendo o bem. O mal surge justamente porque esse bem é o bem na forma primitiva e inconsciente, ou seja, é aquele bem impensável, irrefletido, aquele bem que não pensa nas consequências que irá gerar. É o bem que acarreta aí mal por ser feito de forma inconsciente e primitiva. Os terroristas, por exemplo, esses extremistas que a gente vira e mexe e ouve notícias dele atuando aí ao redor do mundo e que muitos países investem milhões de grana para se proteger de ataques terroristas. Pensa o que existe no âmago desses terroristas, o que faz esses terroristas cometer as atrocidades que eles cometem. Você vê que em seus âmagos é simplesmente a ideia de estar fazendo o bem ao mundo. Quando eu cometo essas atrocidades, eu estou fazendo a vontade de Alá? Eu sou o enviado de Alá, eu sou um anjo de Alá que estou combatendo o mal no mundo. E todos aqueles meus inimigos simplesmente são servos de Satã. E eu, como mensageiro de Alá, devo combater os servos de Satã para que por fim eu possa estabelecer o paraíso no mundo. E toda vez que eu acato pelas ordens de Alá, eu ainda sou recompensado no céu. Então você percebe que aos olhos de quem vê são atos terroristas, mas aos olhos de quem comete os atos terroristas, tudo que eles estão fazendo é um bem ao mundo. Você percebe? O que move o ser é sempre o bem e nunca o mal. Agora, pensa se Eichmann, ele de repente ele acordasse e percebesse as cagadas que ele cometeu. Com certeza ele pararia na mesma hora. Se ele percebesse que aquilo era o mal, ele pararia na mesma hora. Imagina se os extremistas, os terroristas, eles percebem que todos os atos
que eles cometem, isso acarretará no mal à sociedade e no mal para ele, e que isso não é legal, ou suponhamos que alguém os condicionasse a dizer, olha, cada ser que você mata, você irá para o inferno queimar para sempre. Quem é motivado a ir fazer o mal realmente? Ele só faz o mal quando ele é sabotado. O próprio Freud, ele vai dizer que todo ser, instintivamente, ele sempre está em busca de algo bom e está sempre fugindo daquilo que lhe faz mal. Percebe que instintivamente a nossa natureza é sempre boa? Ela sempre está propensa a fazer o bem, a buscar as coisas boas, mas a gente busca essas coisas boas de forma inconsciente e por buscar a gente gera aquilo que é desagradável, a gente destoa do fluxo, a gente gera aquilo, né, que nós não gostamos no mundo. E por ver essa bagunça, essa zorra no mundo, a gente ainda tenta de todas as formas estabelecer o equilíbrio no mundo. Mas por não saber como estabelecer de forma consciente, a gente gera mais caos ainda, entende? Um outro exemplo aqui, por exemplo, são os religiosos. Os religiosos, eles acreditam que ser bondoso ou seguir alguns ensinamentos, algumas doutrinações, isso culminará que, quando eles morrerem, eles vão para um lugar bom e eles acatam determinadas leis, eles abnegam as suas vidas segundo algumas doutrinações, porque o intuito é simplesmente não só alcançar o céu, mas ser uma pessoa boa. Você percebe que está por trás de todo o fanatismo religioso essa ânsia por querer ser uma pessoa boa no mundo. E às vezes esse fanatismo, né, projetado em outras pessoas gera essa tensão, esse caos. Porque quando um fanático religioso ele tenta convencer a outra pessoa, ele não é um ser maldoso. Ele simplesmente está acreditando que se a outra pessoa fizer justamente o que ele faz, se a outra pessoa acatar justamente a doutrina que ele acata, isso vai dar bom tanto para ele quanto para outra pessoa. Ambas poderão ser felizes. Então você percebe que é essa sabotagem que faz com que a gente crie caos, mas a intenção que existe por trás disso é sempre boa. Não é contraintuitivo isso? Qual seria então a forma de atuação para a gente promover o bem de forma consciente? Bom, na própria palavra a gente já diz, primeiro de tudo, elevar o nosso nível de consciência, elevar o nosso nível de conscientização em relação ao nosso entorno. Como elevar o nosso nível de consciência? Primeiro, desenvolvendo um pensamento crítico em relação às coisas. Para desenvolver um pensamento crítico em relação às coisas, a gente precisa de um time, a gente precisa refletir cada atitude nossa. E para a gente refletir ou criar um pensamento crítico toda vez que a gente vê uma história não só lá fora, ou cada ato, cada atitude, cada crença nossa, a gente nos permitir a refletir um pouco quais serão as consequências, né, das minhas atitudes. Também quando ver um fato lá fora, analisar os seus pontos críticos, analisar essa mesma história por ângulos diferentes, né? Ter um tempo para ouvir a versão da Chapeuzinho Vermelho e a versão do Lobo Mau, para você desenvolver um pensamento crítico e entender a confusão, elevar o nível de consciência e, por fim, saber como lidar com esses problemas e saber como promover o bem de forma genuína, que é o bem de forma consciente. Só assim a gente realmente pode, né, usar essa nossa impulsão de fazer o bem, só que gerar o bem realmente na forma consciente, que é aquele bem que todas as atitudes que eu faço vai acarretar num bem para mim, mas num bem para todos os demais, inclusive para o meio ambiente, abrangendo isso a natureza e os animais, entende? Só que se a gente levar uma vida, como Hannah Arendt dizia, se a gente leva uma vida irrefletida, não pensa, só age por impulso, a gente sempre vai estar motivado de que estamos fazendo um bem no mundo e não percebendo que esse nosso bem está gerando mais caos ainda. Nós estamos tentando lutar para as coisas se tornar melhor, mas na verdade a gente está lutando para as coisas
estar como sempre estiveram, o famoso status quo, que é lutar com todas as forças para manter as coisas como elas sempre foram. E não é essa a ideia que nós queremos, não é verdade? Um outro exemplo aqui que nós poderíamos dizer é essa competição, né, ferrenha entre esquerda e direita, falando em termos políticos. Você vê que o que está por trás, né, da ideologia de esquerda e da ideologia de direita é essa tentativa de fazer o bem. É por isso que a pessoa que é de direita, ela fala, olha, nós temos que eliminar o comunismo, porque na ideia dela, ela acredita piamente na crença dela, né, na visão dela de mundo, a esquerda ou o comunismo no mundo é uma coisa ruim para todo mundo, inclusive para ela. Então ela luta para eliminar o comunismo, para acabar com o comunismo. E por outro lado também, né, a esquerda sempre está lutando contra essa ideologia de direita. Mas percebe que o que está no âmago de ambas as partes é essa vontade de estabelecer a harmonia social, entende? Então é preciso a gente olhar por trás da nossa crença, é preciso a gente olhar por trás de todo esse barulho, de todo esse ruído, entende? Quando a gente aprende a olhar por trás, a gente percebe que as pessoas estão tentando ser boas, estão tentando ser especial, estão tentando trazer algo bom no mundo, só que gerando o caos por não saber como trazer isso ao mundo. Para finalizar, a banalização do mal é justamente isso. Quando um número, uma massa muito grande de pessoas estão fomentando uma mesma ideologia, mesmo que essa ideologia gere transtorno a outras pessoas, oprima outras pessoas, mas as pessoas que comungam dessa mesma ideologia não percebem essa opressão, simplesmente porque, por se tornar cotidiano, o mal se torna algo banal, ele é imperceptível, ou seja, as pessoas estão tentando combater o mal, mas trazendo mais mal, criando mais mal, mas elas não percebem. Volta lá a ideia de Eichmann, estudado pela filósofa Hannah Arendt, que por mais que ele tenha colaborado ou corroborado com a morte de 5 milhões de judeus, na sua ingenuidade, para ele era inocente, porque tudo que ele estava fazendo era algo reto e que estava de acordo com as leis. Tudo que ele estava fazendo era simplesmente cumprindo ordem. Tudo que ele estava fazendo era estar alinhado com os seus conceitos culturais, com as suas leis e com o seu povo. Ou seja, as pessoas, assim como o exemplo de Eichmann, não tinha consciência nenhuma da tragédia que ele estava criando. E é por isso que Hannah Arendt vai dizer da banalização do mal. E veja se a gente não vive muito isso hoje. Em todos os esquemas que eu disse para vocês aqui, dos fanáticos religiosos, dos terroristas, das pessoas fanáticas, né, politicamente dizendo, das pessoas de linhagem de esquerda, da linhagem de direita. Veja se não existe um fanatismo. E quem defende a sua ideologia, por estar tão cego, não percebe os transtornos, a opressão que está criando. Então, para a gente criar verdadeiramente uma harmonia social, a gente precisa primeiramente estar consciente, acatando todas as coisas que eu disse aí para vocês, só recapitulando, elevando o nível de consciência, refletindo mais em relação às coisas, criando um pensamento crítico, permitindo-se, abrindo ao novo, abrindo as pessoas, tentando entender as crenças diferentes, tentando entender o que está por trás desse barulho político entre esquerda e direita, entendeu? E só assim a gente pode realmente começar a tomar as primeiras atitudes para realmente promover o bem, como a gente mesmo quer e não sabe como fazer, entende? E é isso. Mas resumindo, para finalizar, a nossa natureza genuína, mesmo que você seja contra-intuitivo para você, mas basta que você reflita de forma mais profunda, a nossa natureza genuína é o bem. Porque na verdade só existe o bem. E pensa sobre isso para você chegar a esse mesmo consenso que eu cheguei. Grande abraço, felicidades, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que gostam dessas ideias. Fazendo isso você vai ajudar a gente. Deixa aí o seu comentário dizendo se você concorda, se não concorda, se tem alguma coisa a acrescentar na minha ideia. Enfim, não sei se eu já disse, mas deixa o seu joinha aí. E é isso, grande abraço,
felicidades e até o próximo vídeo.